Oi gente, espero que estejam bem. Hoje eu trouxe aqui mais uma inspiração para vocês. Eu vou ensinar uma técnica bem prática para fazer blusa de crochê com manga, que se você ainda não experimentou esse método, eu tenho certeza que vai gostar, porque além de ser muito fácil de fazer, é prático, é mais rápido, já vai fazendo o corpo e as mangas tudo junto. E aí é só fazer uma prova da blusa no momento certo, depois não vai ter problema com as medidas da blusa no final. Veja só, essa blusa linda, que ela pode também ser um cropped, pode fazer de várias medidas, eu vou explicar. Eu trouxe essa sugestão de cor, mas você pode usar outra cor que preferir. Essa parte aqui de cima, essa parte superior, eu criei um modelinho, né, que eu vou explicar para vocês o ponto que eu usei. Mas você pode fazer um outro ponto que você quiser também, usando a mesma ideia, ou usar o ponto alto fechado nela toda. Vamos lá para o tutorial gratuito que eu preparei para vocês. Peço que comentem aí qualquer dúvida ou sugestão. Então, para começar essa blusa, você vai fazer uma quantidade de correntes que seja do tamanho. Eu fiz esse desenho aqui bem simples, né? Então, o que é o ideal aqui? Você pode medir a cabeça da pessoa aqui no rumo da testa ou aqui, porque esse cordão ele tem que passar pela cabeça, né? Tem que ser suficiente para passar pela cabeça. A gente vai começar aqui pela gola. Então, a quantidade de correntes, né, para fazer a circunferência aqui, de forma que consiga passar pela cabeça, e o tamanho do decote aqui que a pessoa deseja, se ela quer uma blusa mais fechada aqui, ou se de repente um pouco mais decotado, né, mais embaixo. Então, faz essa medida. O ideal é fazer esse cordão aqui, né, juntar as duas pontas e experimentar na pessoa, para ver se tá de acordo com o que ela deseja, né? Então, eu tô fazendo aqui uma blusa tamanho G, aí depois a gente vai fazer as contas das correntes, porque essa quantidade vai depender muito do fio que você tá usando, da espessura da agulha e da largura do seu ponto também. Então, não adianta contar antes. O ideal é você medir. Mede, né, para ter o tamanho que você deseja, depois a gente faz a contagem e a divisão. Então, depois de feito aqui, você pode contar as correntes aqui. Pode parecer um pouquinho difícil, mas é o ideal, né? Porque essa primeira contagem é que vai ficar certinho aí, depois a divisão fica fácil. Então, aqui, conta a quantidade de correntes e deixa um múltiplo de 6. Se der menos ou mais, você ou faz mais correntes ou diminui um pouquinho aqui. Bom, por que múltiplo de 6? Porque a gente vai fazer um retângulo. Então, eu vou fazer esse modelo aí, que é top-down, ou de cima para baixo, em forma de retângulo. Tem como fazer quadrado também, você dividir por 4. Mas no meu caso eu prefiro assim, porque aqui o decote fica maior e a manga vai ficar mais distante, enfim. Então aqui você divide por 6, né? Por que 6? Aqui, ó, tem que ter mais ou menos 40, a metade desse tamanho. No caso aqui, eu tô trabalhando com uma blusa tamanho G, só que a pessoa não quer ela muito fechada, ela quer um pouco mais folgada aqui no pescoço. Então eu fiz aqui mais ou menos, ó, 68, 69 centímetros, um total de 150 correntes. Se você quiser deixar para ajustar essa conta no final, aqui tem como desmanchar aqui e fazer mais ou reduzir também a quantidade de correntes no final, tá? Mas é importante ter aí uma conta básica, pelo menos para você fazer a divisão, né? Então, no meu caso, eu fiz um total de 150 correntes, que dividindo por 6, ficou uma conta até fácil de fazer, dá 25. Então, gente, o retângulo aqui, ó, como é que eu vou fazer a divisão? De cá vai ter 25 de cada lado, que vai ser as alças, e aqui terá 50, tá? Então, a conta é essa que nós vamos trabalhar. Então, só recapitulando, gente, essa quantidade de correntes vai depender do fio que você usar, da espessura da agulha e do seu ponto também. Então, o mais importante é a medida, né? No meu caso aqui, eu tô trabalhando com cerca de 68 centímetros, tá? Que é o tamanho do decote aqui que a pessoa quer, tá? No caso, ela quer um decote um pouco maior. Aí, ó, terminou o cordão, é importante seguir ele todo para não ficar torcido, né? Então, acompanhe ele aqui até o final e fazer aqui a união dessas duas pontas. Aqui eu vou emendar, ó, nessa primeira corrente aqui, fazer o ponto baixíssimo. E aí eu vou subir aqui duas correntes valendo já para o primeiro ponto alto.
Para começar, eu vou trabalhar essa primeira alça aqui, então vou fazer 25 pontos altos. Então, eu já fiz aqui as duas primeiras correntes e vou seguir fazendo pontos altos aqui em cada correntinha aqui. Lembrando que o meu ponto é bem apertado, pode ser que as quantidades que você vai fazer, com certeza, vai ser menor. Então, aqui, ó, fiz os primeiros 25 pontos, né? Que é essa parte aqui. Vou fazer duas correntes. E vou fazer um ponto alto aqui. Vou seguir fazendo ponto alto na próxima corrente aqui. Então, essas duas correntes é como se fosse um delimitador do canto aqui do retângulo. Então, agora eu vou fazer esses 50 pontos altos aqui. Da mesma forma. Ó, terminei aqui os 50 pontos altos, vou fazer a divisão do canto aqui da mesma forma. Duas correntes. E depois continuo fazendo os pontos na próxima corrente aqui. Tá? E agora eu vou novamente fazer os 25, que é da lateral, das mangas. Vou fazer 25 pontos altos. Então, ó, eu vou fazer esse lado aqui agora. Então, sempre separando aqui cada canto com duas correntes, tá? Então, vou fazer esse lado e esse e já volto. Chegando aqui no final, né, no encontro do início com o final da carreira, ao invés de eu fazer duas correntes, que eu poderia fazer aqui, ó, duas correntes, emendar aqui com ponto baixíssimo, né? Só que o que acontece? Duas coisas. Uma que eu fico aqui com o início da carreira já um pouco deslocado para cá, e aí isso vai marcar muito o nosso trabalho. O que é uma dica que eu dou? Ao invés de fazer duas correntes, nós vamos fazer um ponto alto, que é o mesmo tamanho de duas correntes, ó. Você faz aqui, dá a laçada, vem aqui no mesmo lugar e faz um ponto alto. O que é legal? Que aí o início, ó, ele vai deslocar aqui pro lado de cá. Então, a gente vai subir aqui duas correntes. Então, ó, com essa primeira carreira, a gente forma aqui o início do retângulo. E à medida que ele vai crescendo, a gente tem que fazer aumentos aqui em cada canto desse para que a blusa aí siga corretamente. Então, aqui eu fiz duas correntes iniciais, que vale o primeiro ponto. Vou fazer duas correntes novamente aqui para delimitar o canto. E dois pontos altos aqui de aumento nesse primeiro cantinho aqui, tá? Então, depois no final que eu vou fazer mais um ponto alto aqui. Agora, gente, eu vou fazer um ponto aqui, que é um ponto trançado, mas você pode escolher um outro ponto também, se você quiser fazer um ponto tela, pra fazer a blusa mais aberta, pra ela render também, tá? São escolhas, a partir de agora, assim, a ideia aqui é o estilo, né, da blusa. Padrão pra fazer esse tipo de blusa. O ponto trançado, ó, eu vou pular o primeiro ponto aqui, que são aquelas correntes, vou fazer um ponto aqui no segundo, ponto alto, e aí, em seguida eu vou dar a laçada e vou voltar aqui no primeiro, ó, e vou fazer um ponto aqui. Daqui a pouco vai ficar mais fácil de entender. Ó, então eu vou dar a laçada, ó, veja que nesse ponto aqui já tem um ponto, eu vou pular o próximo e fazer o ponto no próximo. Aí, eu dou a laçada e volto e faço o ponto aqui nesse que eu pulei, ó. De forma que todos os pontos vão ficar preenchidos. Só que ele vai fazer uma trama aqui, ó. Então, dou a laçada, esse aqui já tem, vou pular esse, faz no próximo. Laçada e volto e faço o ponto aqui, passando por cima do ponto anterior, tá? E aí, agora é só seguir. Chegando aqui no final, né, como esse lado aqui, que é a nossa manga da blusa, era um número ímpar, aqui eram 25, a gente tá fazendo um grupinho de 2 pontos, e aqui eu vou fazer um aumento de 2, então, ou seja, eu tenho mais 3 pontos pra fazer, né? Percebam que esse penúltimo aqui, ó, eu já trabalhei aqui. Então, eu vou fazer, terminou o penúltimo grupinho, eu vou fazer um ponto aqui no canto, ou seja, isso só se for um número ímpar na carreira de baixo. E aí, eu volto e faço o ponto trançado aqui. Em seguida, ó, como eu já fiz um ponto aqui, eu vou fazer só mais um.
e prosseguir com o canto aqui, 2 correntes. E vou fazer aqui 2 pontos. E aí, eu vou seguir agora aqui no próximo lado, que pode ser a frente ou as costas da blusa, se você quiser até diferenciar também o ponto da frente das costas, né? Até pra manga também, pode ser. E eu vou continuar fazendo o ponto trançado aqui do mesmo jeito que eu vinha fazendo. Só que aqui, como é um número par, que são 50, ele vai dar certo aqui no final, e eu vou trabalhar aqui 2 pontos aqui no final lá do canto. Quando chegar lá no final, eu mostro melhor. Então, aqui eu vou continuar fazendo ponto trançado. Final aqui do outro lado, como o número é par, vai dar certinho aqui o parzinho de ponto trançado aqui no final. Depois de feito esse último, eu vou fazer o cantinho aqui com 2 pontos altos, né? Que é um aumento, na verdade. 2 correntes. E mais 2 pontos. Agora, gente, é só repetir o que a gente fez aqui, né? Do lado aqui da manga e aqui à frente. Então, repetir mais aqui até o final. No final, ó, terminei de fazer o último parzinho de ponto trançado. O que eu vou fazer agora? Vou fazer mais um ponto alto aqui no canto, que tinha ficado faltando, né? Em seguida, eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui pro meio com um ponto baixíssimo, pro canto aqui, né? Aí, eu vou subir 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto aqui, que é o aumento do canto. Eu vou deixar para fazer a corrente e os 2 pontos aqui do canto na volta, tá? Em seguida, agora, ó, sobre esses 2 pontos aqui, que era do último canto, eu já vou começar aqui fazendo o ponto trançado. Eu vou continuar fazendo esse ponto trançado aqui, nessa próxima carreira. Depois eu vou vir com uma outra de ponto alto normal. No próximo grupinho, vou fazer trançado em cima de trançado, ó. Faz um ponto alto de lá, volta e faz o trançado aqui. Ó, agora vai ficar até mais fácil de visualizar, né? Um ponto alto aqui, volta e faz o ponto alto aqui passando por cima do ponto de baixo. E aí, é só seguir toda a carreira dessa forma. E aqui nos cantos sempre vai ter o aumento. E aí, eu vou fazer aqui essa carreira igual eu fiz a de baixo, ó. Vou fazer o trançado nesse último aqui. Depois eu faço mais um, pra valer o aumento aí. E aí, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, todo canto sempre vai ter o aumento com 2 pontos altos. Agora é só seguir fazendo o trançado aqui em cada grupinho de 2. No final da carreira aqui, ó, eu tinha deixado para fazer o aumento do lado de cá no final, né? Então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. E eu vou emendar aqui com ponto alto, ó, ao invés de fazer as 2 correntes. Lembra que eu ensinei lá na carreira anterior? Aí, vem aqui na correntinha e faz o ponto alto, ó. Esse ponto alto, ele vai equivaler às 2 correntinhas. Então, gente, é uma opção, né? Não tem muita diferença. Agora, eu vou fazer 2 correntes aqui e vou continuar fazendo da mesma forma, ó. Vou fazer 2 pontos altos de aumento do canto. Posso deixar para fazer o final depois, igual eu fiz aqui também. Agora, eu não vou mais fazer o ponto trançado, ó. Lembra que aquelas 2 correntes estão aqui? Eu não posso esquecer de fazer o ponto alto nela, porque senão vai ficar um ponto a menos. Então, vou fazer um ponto aqui. Eu não vou fazer o ponto alto trançado nessa carreira. Antes de continuar, ó, deixa eu só mostrar como que tá ficando o nosso retângulo, né? Então, ele tá ficando certinho aí. A ideia depois, lógico, é dobrar aqui e a nossa blusa vai ser esse formato aqui. Então, como eu falei, você pode fazer, de repente, um ponto diferente aqui na frente. Por enquanto, eu vou fazer os mesmos pontos, vou fazer igual. Mas depois de um certo tamanho aqui, eu vou mudar.
Então, nessa carreira aqui, eu vou fazer ela toda em ponto alto, normal. Não vou fazer o trançado, tá? Então, eu vou alternar. Depois, a minha ideia é fazer mais 2 carreiras de ponto trançado. Então, aqui, ponto sobre ponto, normal. Não tem dificuldade. E é só fazer o aumento nos cantos. Então, chegou aqui no canto, ó, faz o aumento normal. 2 pontos. 2 correntes e mais 2 pontos. Essa carreira rapidinha de fazer. Então, não tem necessidade agora de eu mostrar ela toda, é só seguir fazendo ponto sobre ponto aqui em cada ponto de base. E a partir de agora, gente, é repetição. Então, eu vou repetir essa sequência de carreiras aqui, ó, 2 de ponto trançado, depois uma de ponto alto, até inteirar a altura do braço. Depois eu vou mostrar. Então, provavelmente aqui eu vou fazer mais 2 sequências dessa, tá? Já comecei aqui uma carreira. E aí, uma observação. Toma muito cuidado para não fazer aumento aqui sem querer, ó. Porque tá vendo que aqui já tá ocupado? Então, a gente vai pular esse aqui e fazer o ponto no próximo aqui, ó. Nesse ponto trançado, tem que tomar muito cuidado, porque na hora que você voltar aqui, você não pode fazer o ponto aqui. Que corre o risco, e aí você teria que desmanchar para não dar um bico aí, você já vai fazer o ponto aqui no próximo, aí na hora de voltar trançando, fazer o ponto aqui no lugar que já tá ocupado, tá? Então, assim, agora é repetir. Se você tiver dúvida, volta o vídeo e lembra de fazer sempre os aumentos aqui no canto, porque esse retângulo ele vai crescendo aqui, né? Bom, então aqui eu fiz mais um grupinho, mais 3 carreiras aqui, que são 2 de ponto trançado, mais uma de ponto alto. Então, a blusa já vai tomando forma aí, e agora é só continuar repetindo essa sequência. 2 ponto trançado e uma de ponto alto. Bom, então tá aqui meu retângulo que eu fiz até a medida da alça, né? Antes de virar, a gente dobrar aqui e fazer a alça. Eu fiz um total aqui de 5 grupinhos, com esses grupos de 3, com essa combinação de pontos que eu fiz, né? Que é 2 carreiras de ponto trançado e uma carreira de ponto alto. Um total de 15 carreiras, mas lembrando que essa quantidade aqui vai depender da medida da blusa que você quer, da tensão do fio e da linha que você está usando, porque pode ser que você use uma linha diferente também, um ponto mais solto, mais apertado. Então, no meu caso aqui, ó, para uma blusa G, tá dando aqui 15 centímetros essa distância. Então, a partir de agora, eu vou dobrar a blusa aqui, vou dobrar o retângulo, de forma que vai fazer a configuração da blusa aqui dessa forma. O ideal é experimentar para ver se vai caber bem aqui na pessoa essa alça, né? E também a largura aqui. Ou se não, você tira a medida, né? De acordo lá depois da medida do decote, essas medidas aqui, certo? Daqui do tamanho da alça, a largura do braço, aqui no rumo do fechamento aqui. Mas o ideal mesmo é experimentar. Então, agora eu vou fazer aqui o fechamento da alça, né? Eu comecei aqui, ó, pelo lado da alça. Se você tiver começado pelo lado de cá, você pode vir caminhando, fazendo ponto alto aqui, até chegar aqui para depois fazer a emenda. Eu vou só mostrar como que eu finalizei a carreira aqui para dar certo, ó. Eu fiz uma corrente e aqui na emenda eu fiz um ponto baixo, certo? Que aí a emenda fica no meio aqui da quina, né? Então, agora eu vou subir aqui 2 correntes, porque eu quero que fique um ponto nessa emenda. Vou dobrar a alça. Dobrar ela aqui do lado direito. Ó, porque a gente vai continuar pra lá, né? Então, eu vou fazer, ó, vou dar a laçada, vou fazer um ponto alto aqui no meio aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Vai ficar mais essa folguinha aqui na alça. E agora aqui eu vou seguir fazendo pontos altos, tá? Depois eu vou dar uma diferenciada nessa trama aqui. Então, eu não vou mais fazer ponto trançado, foi uma escolha minha. Eu vou continuar fazendo pontos altos aqui. Assim, né? Só pra vocês entenderem. Eu escolhi aqui essa trama de pontos, essa combinação de pontos aqui, ponto trançado, ponto alto, pra fazer essa primeira parte da blusa. E da agora pra baixo eu vou fazer ela um pouco mais fechada, tá? Então, eu criei essa combinação de pontos aqui, tá? Mas depois eu vou fazer voltando, na próxima carreira vocês vão entender.
Pra dar uma diferenciada aqui também, pra não ficar só esse ponto aqui muito monótono, só o ponto alto. Então, agora segue aí fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui até lá na ponta, que aí eu já mostro como vai ser a próxima emenda lá. Chegou aqui na ponta, ó, faz um ponto no último ponto alto. Em seguida, faz um ponto aqui no meio, só um. E aí, eu vou dobrar a alça e emendar ela. Aí, aqui da mesma forma, ó, dá a laçada, faz um ponto alto aqui no meio do canto aqui, né? Faz um ponto alto. E segue fazendo um ponto alto aqui para cada ponto de base desse outro lado aqui, da mesma forma que a gente vai fazendo. Então, a emenda aqui vai ficar desse jeito, ó. E pra fechar a volta aqui, ó, eu vou fazer o ponto alto até esse último ponto aqui. Então, vejam, ó, a próxima agora seria o canto. Lembra que eu já tinha feito duas correntinhas lá no começo? Então, isso aqui é como se fosse meu ponto alto, né? Então, ó, eu tenho o ponto alto da frente, essa corrente anterior aqui é onde eu vou fazer o ponto baixíssimo e emendar a carreira. Então, fechei a carreira aqui, ó. Então, esse aqui ficou sendo um ponto alto, certo? Agora, é o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma corrente subindo. E eu vou virar. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou fazer aqui, pra não ficar muito monótono, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou virar, vou trabalhar do avesso e vou fazer o ponto alto aqui voltando, pra dar uma diferenciada. Então, talvez eu faça uma ou duas carreiras. Eu vou analisar como é que vai ficar. Agora, é bem simples, gente, é só fazer ponto alto aqui em toda a volta. A partir de agora, vai ficar mais rápido a volta, porque não vai ter a alça aqui, né? E não tem um ponto trançado também, nem vai aumentar a carreira, né? Não vai fazer aumentos. A não ser que você esteja trabalhando com uma linha que não cede nada, aí é necessário fazer aumentos aí no busto, né? Porque não é o caso dessa linha aqui, essa linha aqui cede bem. Então, dá pra fazer com o mesmo tamanho. Vou mostrar aqui só pra você não se confundir, né? Quando chega aqui, ó, é a primeira volta depois da emenda, ó. Na carreira de baixo a gente fez a emenda. Então, ó, a alça tá aqui, né? Certo? E eu vou vir fazendo aqui sem passar pela alça, né? Por cima aqui, um ponto em cada ponto de base. Não tem segredo, ó. Então, esse aqui era o ponto da quina ali. Passa pra cá e faz outro ponto. Então, já fica formada aqui a primeira carreira depois da união aqui. Então, aqui eu tô finalizando, ó, a segunda carreira que eu tô trabalhando aqui pro lado avesso, né, que eu tinha mostrado. Vou finalizar a carreira. Então, eu fiz, ó, depois do ponto trançado aqui, eu fiz duas carreiras aqui do lado, né? Eu tava trabalhando do lado de cá, do lado direito. Aí eu virei, trabalhei essas duas aqui do lado avesso. Agora eu vou subir aqui duas correntes e vou virar novamente. E continuar trabalhando agora do lado direito. Então, eu vou fazer sempre essa sequência, ó. Duas carreiras de um lado, duas de outro, né? Mas fica a seu critério, aqui tanto faz. Pode trabalhar tudo de mesmo lado, ou pode virar em todas as voltas também. Cada uma vai dar, às vezes, aí uma aparência um pouquinho diferente, né? Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Agora aqui, gente, é só continuar trabalhando todo o corpo da blusa, né? É bom experimentando também. Então, aqui no rumo do busto, né, fica dessa forma. Se depois do busto você quiser dar uma cinturada, pode fazer algumas reduções. Talvez eu faça isso, daí eu mostro. Ou não, aí ela fica mais soltinha também. Lógico que a linha vai lacear. Então, fica a critério também. Então, é só trabalhar aqui o corpo da blusa, sempre com o mesmo ponto. Não tem muita dificuldade a partir de agora. E aqui, ó, eu já tenho o tamanho de um cropped, né? Então, aqui, se não quiser fazer uma blusa comprida, pode fazer do tamanho que você quiser. Dá um cropped muito bonito, charmoso aí, fechadinho. Aquele negócio de alternar a cada duas carreiras, virar ao lado, ele dá esse efeito aqui, né? Dá um efeito interessante.
E depois de terminar aqui o comprimento que eu quero, né, eu fiz uma prova, a cliente experimentou para ver o comprimento que ficava melhor. Ou você pode tirar as medidas antes também, mas é melhor experimentar. Agora eu vou fazer um acabamento. Aí assim, é importante aqui, eu acho que terminar com 2 carreiras, porque como a gente tá fazendo um joguinho de 2 em 2, então pelo menos no finalzinho aqui você faz as 2, né, completa. No meu caso aqui foram 2 do lado avesso. Aí pra fazer esse acabamento, o ideal é fazer do lado direito. Como é que você se orienta pra saber qual que é o lado direito da blusa? Por essa trama aqui aqui em cima, porque aqui eu fiz só dando a volta, né? Então eu trabalhei aqui do mesmo lado, então aqui dá pra ver melhor qual que é o lado direito. Então, eu vou fazer o acabamento desse lado aqui. Então, como já tem aqui esse desenho, eu achei melhor não fazer mais nada aqui embaixo, porque pra não brigar ali, né, que lá já ficou bem grande. Então, aqui eu simplesmente vou fazer um ponto baixíssimo. Você pode fazer, talvez um ponto baixo aqui, eu até tentei, mas eu achei que não ficou muito legal. Então, simplesmente aqui eu vou fazer esse ponto baixíssimo, que ele vai dar uma fechada no ponto, ele dá uma endurecida, né, porque só o ponto normal aqui, parece que ele não fica muito bem acabado. E aqui fazendo isso, ó, só simplesmente, né, coloca a agulha aqui, busca lá e fecha. Então, é um ponto baixíssimo. Vou fazer isso a volta toda. Ele dá uma endurecida, ó, aqui fica bem mais durinho do que, olhando aqui ele fica mais grosso, né, como se eu fizesse uma corrente em cima da corrente aqui. Então, bem mais durinho do que aqui tá até espicha mais, né, assim, ele abre mais o ponto. Aqui ele fecha, ele fica mais fechado, ó. Então, dá essa endurecida aqui. E aí é importante fazer a mesma coisa aqui na manga, porque aqui também tem esse ponto, né, que ele fica mais aberto, e se você fizer o baixíssimo aqui também, ele vai fechar da mesma forma lá. Se você quiser, inclusive, aumentar essa manga também, fazer ela mais comprida, aqui é só, de repente, continuar aqui a trama, ou eu sugiro, nesse caso aqui, nesse modelo, fazer ponto alto igual aqui, porque ele vai seguir o modelo aqui, né, caminhando com o mesmo modelo da blusa. Se você quiser aumentar a manga, fazer essa mesma trama aqui de ponto alto. Pode ser ela um pouquinho mais, ou até uma manga comprida mesmo. Bom, então eu terminei, fiz o acabamento aqui nas 2 mangas, ficou bem melhor, ele até deu uma fechadinha aqui que ele ficava abrindo também. Agora, pra finalizar, é legal colocar uma etiqueta, né? Então, como eu disse, pra você saber o lado direito, é por essa trama aqui, já que aqui eu trabalhei no vai e volta, não tem diferença das costas com a frente, né? Então, eu acho importante colocar uma etiqueta, eu coloquei aqui. Se você não tem uma marca, não tem problema, você pode comprar uma que tá escrito feito à mão, tem algumas outras coisas escritas, mas eu acho que é interessante, porque dá um acabamento, né, dá uma valorizada na peça. No caso da blusa, uma opção seria colocar aqui também, mas eu optei por pôr nas costas, que eu achei que ficou melhor. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam dessa técnica para fazer blusa com manga? Já tinham feito? Já conhecia? Se gostou da minha explicação? E o que vocês acharam desse ponto, da cor? Compartilha aí sua opinião ou me manda sua sugestão. E vejam também outros vídeos do canal de roupas, tapetes, suplá. Um abraço e até mais!